a gente se junta e fala, Pastor Robert, não era assim que a gente vivia a igreja lá no começo. Vamos voltar como era antes? E assim sucessivamente. O irmão que precisa de ajuda e todos nós. Amém? O que é a igreja? Segundo Sproul, a igreja é o corpo de pessoas salvas por Jesus Cristo, regeneradas pelo Espírito Santo e que vivem para gloriar e se alegrar em Deus. E aí tem duas distinções que a gente vai falar nessa manhã para poder nos ajudar a pensar a igreja melhor. A distinção entre igreja visível e igreja invisível. Ela é fundamental, especialmente para entendermos como a igreja pode ser una, santa, católica e apostólica, mesmo em meio a tantas denominações e escândalos e imperfeições no cenário atual. Então, o que a gente vê muito? Igrejas, e a gente acaba observando conflitos, escândalos, e aí você sempre vai ter algum colega seu, algum amigo seu que não congrega em igreja nenhuma, que vai falar para você, isso é igreja? Olha lá o que está acontecendo na igreja. E essa distinção entre igreja visível e invisível vai nos ajudar também a poder ter respostas mais concretas para poder conversar com pessoas como essa e evangelizá-las e tentar demonstrar para elas que ela está olhando por uma ótica equivocada. A igreja invisível, ela é composta por todos os eleitos de Deus, em todos os tempos e lugares, aqueles que verdadeiramente creram em Cristo para a salvação. Ela é chamada de invisível porque não conseguimos vê-la plenamente com os olhos humanos. Somente Deus conhece o coração e sabe quem são de fato os seus. Então, a igreja invisível, ela é composta por todos os crentes salvos, todos os eleitos, todos os chamados por Deus. Então, a gente não está falando aqui de denominação, a gente não está falando aqui da igreja presbiteriana, da igreja batista, da assembleia. Não, nós estamos falando daqueles crentes que Deus chamou. Deus chamou lá na criação e falou, esse aqui é meu. Esses sim são a igreja verdadeira, esses são a igreja invisível. E eles são que viveram a todo tempo, antes de nós, os que viverão depois de nós, eles fazem parte dessa igreja. Ela é composta apenas por crentes verdadeiros. Transcende tempo, cultura, etnia e denominação. Perfeitamente una, santa, católica, apostólica na essência espiritual. Esses termos eu vou explicar um pouco mais já, tá? Inclui tanto os crentes vivos, quanto os que já morreram em Cristo. E aí a gente vai para a segunda, que é a igreja visível. A igreja visível é o conjunto daqueles que professam a fé cristã, participando dos sacramentos e se reúnem sob a pregação da palavra. Ela é chamada de visível porque podemos vê-la. São os membros das igrejas locais, como na igreja presbiteriana. O texto base, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E quais são as características dessa igreja visível? Contém crentes verdadeiros e falsos, assim como a gente fala lá no texto bíblico da parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 até 30. Então, a igreja visível, a gente pode usar como exemplo a nossa igreja local, Presbiteriana Betânia. É uma igreja visível. Quem passar aqui na frente fala, aqui é a igreja Presbiteriana Betânia. O reverendo Carlos, ele deu um exemplo aqui hoje, quando ele falou de, por exemplo, a pessoa falha lá fora, no mercado. E aí vão apontar, ele é da igreja presbiteriana. Então, a igreja visível somos nós, uma igreja visível, todos podem ver. Mas, ninguém conhece teu coração a não ser Deus. Deus conhece teu coração. Então, você pode estar tocando no louvor, cantando aqui na frente, ficando na recepção, ou apenas vindo e voltando para sua casa, e se dizer, eu faço parte da igreja, eu sou da Betânia. Mas não verdadeiramente, isso quer dizer que você é igreja, que você faz parte da igreja do Senhor, que você é um escolhido de Deus. Isso, quem sabe, é o Senhor. Amém? Possui organização, liderança, no caso da igreja presbiteriana, são os presbíteros, pregação e sacramentos. Está sujeita a falhas humanas, escândalos e divisões. Então, esse ponto aqui é onde a gente está falando do conflito com o pessoal lá de fora. Então, ele vai ver a crise na igreja tal, o pastor roubou, a fulano de tal fez isso, e vai apontar para a igreja. E aí é onde a gente fala, calma, como o reverendo Carlos falou aqui hoje, nós somos falhos, o ser humano é falho. Mas a igreja de Cristo, a igreja invisível, essa é santificada não por nós, não é sobre nossa santificação, literalmente.
Nós somos santos porque Ele é santo. E essa santificação ela é aplicada em nosso coração dia após dia. E ela vai continuar sendo aplicada até o dia que o Senhor nos chamar de novo. Pode ser reformada e fiel, ou apóstata e corrompida. Então, o que a gente está dizendo? A igreja invisível, ela é a igreja que Deus chamou. A gente não consegue definir a olho nu, só com a convivência. Só o Espírito Santo conhece. A igreja visível, nós somos o exemplo dela. Só que a gente não conhece verdadeiramente o coração de cada um. Entendendo isso, nós podemos fazer uma reflexão pessoal. Eu realmente estou sendo igreja, eu realmente estou sendo um filho de Deus que agrada ao Senhor, que vive da forma que agrada a Ele? Se eu não estiver vivendo isso nesse momento, eu posso agora me voltar para o Senhor em oração, me voltar para o Senhor em comunhão, intimidade, e pedir para que o Espírito Santo possa trabalhar no meu coração. Ele vai trabalhar, porque Ele já te escolheu, e você é um dos escolhidos dele. Amém? Importância dessa distinção. Evita escândalos de fé. Quando vemos grandes igrejas visíveis corrompidas, não duvidamos da fidelidade de Cristo à sua igreja invisível. Então, a gente vê lá aquela mega church, e você vê crises acontecendo. Se você está antenado com isso, que existe uma igreja que ela é invisível, que é independente dessa questão de falha humana, isso não te deixa esmorecer, não te desanima. Quantas pessoas hoje não estão mais numa igreja local, não estão mais congregando em um ambiente saudável porque desacreditaram da igreja? Porque ela começou a participar de uma igreja local, essa igreja local houve falhas humanas, que pode acontecer aqui também se a gente não vigiar, e por isso ela desacreditou da igreja. E ela decidiu que ela ia viver a igreja sozinha. Só que aí, a gente, vamos ser sinceros, qual que é a probabilidade desse membro conseguir viver a igreja sozinho, sem ajuda, sem comunhão com os irmãos, a longo prazo? Eu costumo fazer aquela analogia do membro mesmo. Se eu perder o meu dedinho aqui hoje, se eu cortar ele agora, e ele ficar aqui do meu lado, por algum tempo ele até tem vida, não tem? Se eu conseguir pegar, colocar no gelo, ir para o hospital e costurar, ele tem vida ainda. Mas se passando o tempo, algumas horas, e ele não for ligado de novo ao corpo, ele perde a circulação e ele morre definitivamente. Não tem mais salvação. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que saber separar o que é igreja e poder olhar para problemas como esse, para olhar certo. Cara, aqui não deu certo, aqui não é uma boa igreja. Aqui não dá para continuar por causa disso. Então eu agora paro, me volto para Deus e continuo procurando. Eu vou procurar um outro lugar, eu vou congregar, eu vou conhecer, entendendo que as pessoas são falhas em todos os lugares, tá? Que vão ter dificuldades, vão ter discordâncias, mas o que importa é o coração estar ligado no lugar certo. A gente vai estar falando mais um pouquinho sobre esse lugar certo daqui a pouco. Incentiva a santidade pessoal. Não basta estar na igreja, é preciso ser verdadeiramente salvo. Então, incentiva essa busca de estar conhecendo mais ao Senhor e o Espírito Santo ir aplicando essa salvação no teu coração. Para quem já foi da sala de novos membros, a gente tem uma aula que chama a Ordem da Salvação, conversão. Então vai falar da conversão, que é um ato exclusivo de Deus. Deus nos chama. Esse ato de conversão, ele tem como consequência, eu agora creio no Senhor Jesus. Mas aí tem um ato seguinte, que é a santificação. Essa santificação ela é constante, ela é um processo que vai até o fim, que vai até eu morrer ou até o Senhor voltar. Reforça a necessidade da pregação fiel. A igreja visível deve se esforçar para refletir o máximo possível os padrões da igreja invisível. E como que a gente vai refletir esses padrões? Conhecendo de fato quais são esses padrões, e isso a gente só consegue conhecer através da pregação das Escrituras. Só quando nós temos um ambiente saudável de ensino, é que na pregação, na EBD, nos discipulados, nos aconselhamentos, nós vamos conhecer verdadeiramente a vontade de Deus. Conhecendo essa vontade de Deus, nós devemos orar para que esse conhecimento seja aplicado verdadeiramente no nosso coração através do Espírito Santo e vivenciar isso na prática depois. E agora a gente vai falar sobre aqueles termos que eu falei anteriormente, que é a natureza da igreja. Historicamente, por meio do Concílio de Nicéia, da igreja primitiva, a igreja foi definida por 4 palavras-chave, a saber, una, santa, católica e apostólica. A igreja ela é una. Efésios capítulo 4, do 4 ao 6, mas eu separei aqui um trecho que é para a gente evidenciar mais. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Então, o que isso significa? A unidade da igreja está enraizada na sua origem. Ela é criada por Deus Pai, redimida por Deus Filho e habitada por Deus Espírito Santo. Isso significa que, a despeito das diversas denominações visíveis, há uma única igreja verdadeira, o corpo de Cristo, composta por todos os eleitos de Deus em todos os tempos e lugares. Então, essa igreja ela é una. Nós fazemos parte de uma igreja, uma única e exclusiva igreja. Então, eu estou aqui na Igreja Presbiteriana da Betânia, o irmão está na Igreja Presbiteriana de São Vicente, o outro irmão está na Batista tal, o irmão está na Assembleia tal. Todos nós, que fazemos parte dessa igreja invisível, somos parte de uma única igreja, a Igreja do Senhor, que Ele virá nos chamar na hora certa para que nós possamos adorá-lo pela eternidade. A igreja é santa. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A santidade da igreja não vem de seus membros em si, pois somos todos pecadores. A igreja é santa porque foi separada por Deus, redimida por Cristo e santificada pelo Espírito. Ela é chamada a santificação progressiva, refletindo a glória do Senhor nesse mundo. Então, a gente costuma falar que nós somos chamados para ser luz no mundo, para ser sal na terra. Então, a igreja ela é santa não porque eu sou santo. Eu busco a santificação. Eu tenho a minha parcela de responsabilidade na santificação. Mas ela é santa porque Deus é santo, nosso Deus, que nos escolheu, que passa a fazer habitação em nós através do Espírito Santo. Ele é santo. E essa perseverança e santificação é que faz com que nós possamos viver esse processo de ser luzeiros onde quer que nós passemos. Então, eu estou no meu ambiente de trabalho. No meu ambiente de trabalho, eu tenho que ser luz naquele lugar. Eu tenho que ser um representante de Cristo naquele lugar. Ali onde tiver um conflito, depende de mim, muitas vezes, ser o apaziguador, ser alguém que vai trazer uma instrução bíblica para aquele ambiente. Só que isso a gente só vai conseguir viver se nós vivemos verdadeiramente essa santificação pessoal, esse processo que o Espírito Santo vai dando força para nós dia após dia. A igreja, ela é católica. Base bíblica, Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Católica aqui não tem relação com a igreja católica romana, mas significa universal. E também não é universal desde Macedo. É universal porque é universal, todas as etnias. A verdadeira igreja de Cristo não se limita a uma etnia, nação e cultura. Ela está espalhada por todo o mundo e inclui todos os crentes verdadeiros de todos os tempos e lugares. Aí, a gente faz igreja aqui em São Vicente, vive igreja, de uma forma, culturalmente falando. Então, nosso culto ele tem nossas definições pré-estabelecidas. E aí tem uma outra igreja que a gente falou aqui já hoje, que é uma igreja de Cristo também, que não é da nossa denominação, ela tem uma cultura diferente. E aí eu começo a apontar e falar, ali na igreja não. Ali está errado. O certo é só o que a gente faz aqui. Nós temos o entendimento, que vem através dos nossos símbolos de fé, de como nós cultuamos ao Senhor. Se essas igrejas, elas continuam respeitando a Deus, cultuando a Ele com amor, com intimidade, respeitando, por mais que a forma com que eles façam não seja exatamente igual como nós fazemos, eles continuam sendo nossos irmãos. Isso que é a igreja ser universal, ser católica. É respeitar que a gente vive e serve ao Senhor aqui em São Vicente de uma forma, e talvez o irmão lá do Japão, que tem uma cultura local totalmente diferente, vai adorar e glorificar a Deus com respeito, com reverência, mas talvez a forma especificamente não vai ser tão igual como a nossa. Eu não posso apontar e falar, ele não é igreja. Lembra quem eu falei que sabe quem verdadeiramente são seus? É só o Senhor. Amém? Então aqui nós entendemos que nós queremos viver a igreja dessa forma. E nós entendemos que essa é a forma correta para nós. E que nós vivamos isso verdadeiramente. Que nós temos uma identidade. Tem um livro que chama Imperativo Confessional, que fala da confessionalidade da igreja. E esse livro é muito bom, recomendo para vocês. A igreja ela tem uma confissão de fé, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós temos que conhecer essa confissão de fé e tentar viver conforme esses padrões nos ensinam. Porque a confissão de fé ela foi elaborada por inúmeros teólogos que pegaram conceitos principais da teologia, são bíblicos, e eles formularam de forma que fosse mais fácil para nós conhecer e aplicar na nossa vida no dia a dia. Então é como se fosse uma teologia sistemática,
Só que ela já tem ali aquela base histórica experimentada. Então, aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, os símbolos de fé que nós utilizamos são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. Então, eu convido todos os irmãos que fazem parte dessa igreja a estar conhecendo um pouco mais esses documentos, sabe? Estudem esses documentos, tirem suas dúvidas com os pastores, não tirem comigo, tirem com os pastores, tá? Os pastores vão saber ajudar vocês muito melhor do que eu. Tirem suas dúvidas e tentem aplicar isso, porque, que nem outro dia a gente estava conversando sobre isso, e falou, mas a nossa referência não é a Bíblia? Sim, e a confissão de fé nunca contradiz a Bíblia. Porque eles pegaram, leram a Bíblia e interpretaram a Bíblia. Entende? Então é a forma com que nós, presbiterianos, entendemos que nós devemos interpretar as Escrituras. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Ô, gente, estou com fome também, tá calor também. A igreja é apostólica. Efésios capítulo 2, verso 20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O que isso significa? A igreja é apostólica porque foi fundada sobre o ensino dos apóstolos. Ela mantém a sua fidelidade quando permanece firme na doutrina apostólica, registrada no Novo Testamento. Não significa que ainda existem apóstolos hoje, mas que a fé e a missão da igreja seguem aquilo que os apóstolos ensinaram e praticaram. Então, nós vivemos aqui na nossa igreja local com base no ensino apostólico. Ensinos esses que estão ali relatados nas Escrituras. Então, nós lemos ali no Novo Testamento tudo que foi ensinado pelos apóstolos, nós vivemos e aplicamos isso no nosso dia a dia. Por que isso é importante? Esses 4 atributos, una, santa, católica e apostólica, não são ideias abstratas, mas realidades espirituais que a igreja visível deve buscar refletir, pela graça de Deus, até a volta de Cristo. Eles nos lembram que somos em Cristo, o que significa ser o seu povo neste mundo. Então, quando a gente pega esses padrões, nós trazemos para nós, vivenciamos esses padrões, nós buscamos, como igreja visível, refletir o que a igreja invisível reflete. Nós buscamos estar mais alinhados com a igreja invisível. E agora, para a gente estar caminhando para o final já, as 3 marcas da igreja verdadeira, que é o que vai nos ajudar a perseverar nessa missão que a gente tem de ser igreja que agrada ao Senhor. Em meio a tantas igrejas e movimentos religiosos no mundo, precisamos de critérios bíblicos e teológicos para discernir o que é de fato uma igreja segundo o coração de Deus, e não apenas uma instituição religiosa. A primeira dessas marcas é a pregação fiel da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2 diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina. O que significa? A verdadeira igreja, ela ensina fielmente as Escrituras. A pregação deve ser cristocêntrica, expositiva, fiel ao texto bíblico e guiada pela sã doutrina. Deve denunciar o pecado, proclamar a graça e conduzir ao arrependimento e fé em Cristo. Por que isso tudo aqui é importante? Ela ensina fielmente as Escrituras. Não sei se você já teve outras experiências eclesiásticas antes daqui, mas você já foi em algum culto ou ouviu pela internet algum culto que no momento da pregação, o que estava sendo falado ali não era o texto bíblico lido, ensinado e aplicado, era uma leitura do texto bíblico, mas com aplicação que não condizia com aquele contexto, que não condizia com o que o texto estava falando. Então o texto ele é lido, só que a aplicação ela foge. É aquela pessoa que lê um texto, vai embora, fala o que estava na cabeça dela já, que ela queria falar para a igreja, depois ela volta para o texto, lê de novo e aplica o final. Amém? Todos para suas casas. Isso não é ensinar fielmente as Escrituras. Ensinar fielmente as Escrituras é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tanto para aquele contexto que o texto foi escrito, quanto para o contexto da igreja local. Todo mundo comigo? Ser cristocêntrica, obrigado, que é isso, ó. Cristocêntrica expositiva. Quando a gente fala de expositiva, é de ler o texto e explicar o texto, sabe? Porque assim, tem, na área da homilética, tem lá pregação expositiva, pregação temática, e não quer dizer que não pode ser uma pregação temática. Quer dizer que a pregação temática tem que ser fiel ao texto bíblico. Então, mesmo sendo temática, eu vou ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e apontar para aquele tema que eu me propus a poder pregar naquele dia.
Tá bom? Guiada pela sã doutrina. Deve denunciar pecado. Lá no texto de Timóteo está dizendo, olha, corrige e repreende. Como que eu consigo exortar o meu irmão, trazer verdades para o meu irmão de como ele deve viver, se eu chegar para ele e falar, irmão, é o seguinte, tu tem que fazer isso aqui. Aí o irmão vai olhar para mim e falar, meu irmão, quem é tu para falar o que eu tenho que fazer? Então, quando eu vou conversar com meu irmão, quando eu vou aconselhar meu irmão, quando eu vou caminhar com meu irmão, essas conversas devem ser pautadas pelas Escrituras, porque aí já não sou o Danilo que está falando. Quem está falando é o texto bíblico. Ó, o texto bíblico fala para a gente viver dessa forma, irmão. Como é que eu consigo te ajudar, agora como irmão na fé, a te ajudar a caminhar por esse padrão aqui? E aí a gente começa a caminhar com o irmão. Então não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a palavra diz. Se a nossa igreja, ela vive a pregação fiel da palavra de Deus todos os dias, em todos os momentos, no culto, na EBD, no pequeno grupo, no discipulado, a gente começa a caminhar na direção de viver uma igreja saudável. Por quê? Porque é a palavra que é o norte de tudo isso. Quando a gente foge desse norte, o risco de a gente se perder é muito grande. Então, quando eu começo a me moldar, porque a igreja tal está fazendo isso e está juntando um monte de jovem. A gente ouve muito isso. No contexto que eu fiz parte um tempo, ouvia-se muito isso. Faz isso aqui, vai por aqui, bota um jogo de luz, diminui um pouquinho aqui. São coisas humanas, técnicas, que estão querendo bater de frente com o que é mais importante que as Escrituras. E eu não estou dizendo que se a igreja tem jogo de luz, ela não presta, tá? Calma, não foi isso que eu falei. O que eu estou dizendo é, essa não pode ser a nossa linha, o que vai nos direcionar. A gente não pode se apoiar nesses padrões. Berkoff diz, a pregação da palavra é o principal meio pelo qual o Espírito Santo opera nos corações e sustenta a igreja. Onde ela falta ou é corrompida, a igreja não pode subsistir como tal. E além disso, eu falei aqui sobre nossos documentos, né? E eu trouxe aqui o nosso documento, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, no parágrafo 1, diz assim, ó, a luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada através das Escrituras, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Ou seja, a palavra de Deus está nos mostrando como ele quer ser adorado, como ele quer ser glorificado. Então, se a gente foge das Escrituras, a nossa própria confissão de fé mostra que a gente vai estar indo por um caminho equivocado. Nesse mesmo capítulo 21, o parágrafo 5 diz assim, ó, a leitura das Escrituras com o santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus com entendimento, fé e reverência, o cânticos de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecidos a Deus. Então, no nosso culto público, essas são as partes que nós evidenciamos sempre. Então, a leitura das Escrituras, a sã pregação da palavra, não pode faltar. Se falta isso, não está tendo nem culto a Deus. Todo mundo comigo? Então tá bom. E um outro documento que a gente também utiliza aqui é o Manual Presbiteriano. Então, lá no capítulo de Princípios de Liturgia, capítulo 3, o artigo 7 diz assim, ó, o culto público é o ato religioso, através do qual o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação dos crentes. Então, o culto público é a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação dos crentes. E no artigo 8, o culto público consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A administração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. Então, nosso culto público aqui, a gente vai trocar a pregação por um teatro? Não.
Você nunca vai chegar aqui no domingo, eu espero, e vai, em vez de ter uma pregação, vai ter um teatro. Eu creio que não vai acontecer porque a liderança aqui tá focada nisso. Mas se um dia acontecer, vocês vão ver que eu estou saindo pela outra porta. Não, a pregação ela é central. Não pode faltar a pregação. Agora, o segundo ponto das 3 marcas. A administração correta das ordenanças dos sacramentos. Mateus capítulo 28, 19 e 20, 1 Coríntios 11, 23 e 29 falam sobre esses sacramentos. Os 2 sacramentos instituídos por Cristo são batismo, sinal de iniciação e entrada na aliança. Nós, a Igreja Presbiteriana, somos aliancistas e entendemos o batismo dessa forma. É um sinal de iniciação e entrada na aliança. Mais sobre isso, na aula de batismo, na sala de princípios, vai ter logo logo. Ceia do Senhor. Sinal de comunhão contínua com Cristo e com os irmãos. Também temos uma aula sobre isso na sala de princípios. Vocês estão convidados a assistir também. O que significa a administração correta? Seguir a instrução bíblica sem inovações ou superstições. Ser conduzida por ministros ordenados. Aplicação com discernimento, por exemplo, não dar ceia indiscriminada a incrédulos ou batizar sem instrução. Então, você vai observar que dentro da Igreja Presbiteriana, a gente vai seguir esses preceitos. Então, não vai ter inovação, não vai ter ceia de açaí com tapioca, com Coca-Cola, com Doritos, não vai ter. A gente vai usar o pão e o suco da uva, tá bom? Ser conduzida pelo pastor da igreja. E essa aplicação com o discernimento. Então, vocês podem observar que toda a ceia, ou o pastor Robert ou o reverendo Carlos, ele traz algumas instruções antes do momento da ceia. Por quê? Porque para você ter uma consciência do que você está vivendo naquele momento. Então, aqui a grande maioria já fazem parte da igreja. Mas tem casos de irmãos que estão aqui, que vieram só visitar a igreja, conhecer a igreja, e aí essa instrução ajuda que essa pessoa não participe de forma equivocada. Então, sempre você vai observar o reverendo Robert, ou o reverendo Carlos, ou qualquer um que estiver aqui administrando a ceia, dando esse ensino, dando esses toques, para que não haja nenhum equívoco na hora da nossa administração dos sacramentos. Tá bom? O que Berkoff fala sobre isso? A administração correta dos sacramentos serve de selo visível da palavra pregada. Onde há abuso nos sacramentos, a marca da verdadeira igreja está ausente. E o último tópico dessas 3 marcas é o exercício fiel da disciplina eclesiástica. A base está em Mateus 18, 15 e 17, 1 Coríntios capítulo 5. O que isso significa? A igreja deve corrigir com amor os que vivem em pecado. Isso inclui admoestação, suspensão dos sacramentos e, em último caso, a exclusão. A disciplina preserva a santidade da igreja e testemunho de Cristo no mundo. Berkoff diz, a disciplina é necessária à pureza da igreja. Onde é ignorada, a igreja perde a sua identidade distinta. Gente, primeiro ponto, a disciplina eclesiástica ela é um gesto de amor da igreja para com aquele povo. Então, a pessoa, ela não está seguindo o que deveria seguir, ela não está vendo da forma que deveria viver. Se eu deixar ela continuar vivendo conforme ela quer viver, ela vai se perder, não vai? Então, o que é a disciplina eclesiástica? É um gesto de amor. É chamar a pessoa para perto e falar, meu irmão, vamos lá para as Escrituras? A palavra fala isso, isso e isso. Você está vivendo dessa forma. Vamos parar agora um pouquinho, vamos refletir sobre isso. Vamos caminhar, voltar para o básico, vamos voltar para os princípios básicos, vamos caminhar da forma que a palavra nos ensina a caminhar. E aí eu caminho com essa pessoa posteriormente. Não é chegar nessa pessoa e falar, você agora não toma ceia, você agora fica aqui sentado e você agora não opina mais em nada. Daqui a um ano a gente volta a conversar. Se a gente faz isso, a gente não está vivendo de forma fiel à disciplina eclesiástica. Não. A disciplina é amor, é um ato de cuidado com aquela pessoa e com a igreja. Por quê? Aquela pessoa começa a viver da forma que ela quer ver, deliberada, em pecado. Aí o outro irmãozinho está caminhando com ela e uma laranja podre contaminou a outra. Daqui a pouco a santidade da igreja está ferida. Então eu trago para perto, eu cuido dessa vida, e agora, esse luzeiro agora renovado, ele vai caminhar agora e vai proclamar isso, vai chegar para outro irmão que está com dificuldade e vai cuidar desse irmão também. Você vê que a gente já vai criando uma estrutura mais
saudável para a igreja? Só que, lógico, qual que é a forma fiel de fazer isso? Fazer isso com zelo, fazer isso de forma o nosso manual presbiteriano nos instrui, com amor, com o cuidado pastoral próximo. E isso nós queremos viver aqui nessa igreja quando a gente nos organizarmos como igreja presbiteriana Betânia de fato. Até porque hoje, toda essa parte ainda é feita pela igreja presbiteriana da Lapa. Os presbíteros são de lá, então eles que estão à frente de toda essa parte. Quando nós nos organizamos como igreja, hoje o pastor Robert ele já vem cuidando de alguns homens da igreja, ensinando um pouco mais sobre o básico, né, da fé cristã e caminhando com eles para conhecer seus corações. E quem sabe essas pessoas mais preparadas vão ajudar nesse cuidado com os irmãos no dia a dia. Sabe, no discipulado, de chamar, estou vendo que o Gabriel está precisando de está diferente, está precisando de ajuda, eu vou marcar com o Gabriel, eu vou marcar com o Marcel, para a gente tomar um café, para a gente estar ouvindo o irmão e ajudá-lo. Se necessário for, será separado das suas funções, se necessário for, vai ficar excluído da ceia do Senhor por um tempo, mas não como uma forma de castigá-lo, mas sim como uma forma de cuidar dessa vida e cuidar da igreja. Todo mundo comigo? Então, se você for disciplinado, não fique triste, nós chamamos. Aplicação. 1. Precisamos consolidar nossa identidade bíblica acima das nossas origens denominacionais. Somos gratos pelas diferentes histórias e experiências que cada irmão traz. Porém, agora não somos um grupo de pessoas com histórias eclesiásticas distintas. Somos uma igreja local chamada por Deus. Isso significa submeter nossas preferências pessoais à palavra. Valorizar a unidade doutrinária. Crescer em maturidade, deixando para trás comparações com as igrejas anteriores. Então, por que eu coloquei esse ponto para a gente aqui? Aqui a Betânia, ela é uma igreja que ela é multifacetada. Tem gente que veio de várias denominações. E aí, na hora que a gente está tendo algumas questões, o irmão ele quer lembrar do que ele vivia lá na outra. E aí ele fala, pô, mas lá na minha igreja, a gente cantava essa música. E era uma bênção, todo mundo cantava junto. Aí a gente fala, então, só que essa música que você cantava lá e todo mundo cantava junto, quando a gente olha para a letra e a gente olha para o que nós cremos, biblicamente falando, não bate. Ela está trazendo um conteúdo que não condiz com o que a pregação que vai ter no nosso dia a dia, porque nós vamos ensinar uma coisa e a canção vai ensinar outra. E a música ela tem um grande poder de ensino, tanto que com crianças é muito utilizado canções para poder ajudá-las a enfatizar conhecimentos específicos. Então, aí o irmão fica triste. Não fique triste. Nós somos agora uma igreja, a Presbiteriana Betânia. E nós temos nossos padrões, que estão sendo apresentados para vocês dia após dia. Em geral, ninguém se tornou membro da Igreja Betânia sem passar pela classe de novos membros ali, pela classe de princípios. Se não passou, antes de entrar, depois passou, geralmente. Por quê? Porque ali a gente apresenta como nós olhamos para as Escrituras. Então, a gente crê dessa forma. Ah, pastor, mas lá na minha igreja a gente crê assim, então. A gente crê dessa forma. A Bíblia fala isso, a nossa confissão de fé fala isso, não é que o pastor está mandando. O pastor está seguindo os padrões. A confissão de fé fala isso, o catecismo fala isso, a Bíblia está dizendo isso, embasando tudo isso aqui, corroborando com as Escrituras, esses documentos falam sobre isso. É por isso que a gente vive assim, igreja. Então, não é pessoal, não quer cantar a música lá, que chato. Ou então, também tem o outro lado. Tem aquele irmão que ele já é bem senhor. E aí ele é bem senhor, eu vou usar o exemplo da música de novo, porque é o que a gente vivencia mais aqui no grupo de louvor. E aí, cara, quando tem o hino, ele está lá, empolgado, cantando. Se vai uma outra canção que não é hino, ele já fica triste. E isso aí não está certo. Não, gente. Não está contra as Escrituras, não está de forma equivocada, então a gente vai cantar. A gente vai seguir. Os hinos são importantes, a nossa tradição é importante. E a gente sempre traz. Raramente você vai ver um culto aqui que não tem hino. Só se não tiver ninguém para tocar ou cantar, senão vai ter hino. Mas também vão ter canções mais contemporâneas. Porque nós vamos ter pessoas que chegaram aqui agora que talvez não vão se familiarizar com o hino. E aí, se só tiver hino, a pessoa vai falar assim, pô, não vou ficar mais. E não é por maldade dela. É porque culturalmente ela não está mais adaptada àquele tipo de canção. Entende? Então ela acha estranho, ela nem dá tempo de conhecer, ela só vai embora.
Então a gente pensa nisso também quando a gente pensa em igreja, em corpo de Cristo, num grupo que é multifacetado. Mas nós olhamos para o que é base lá, que são as Escrituras. Então, essa canção, ela tem base bíblica? Essa canção, ela condiz com o que nós cremos? Então a gente consegue cantar. Ela é congregacional, ou seja, a igreja consegue cantar essa canção? Ou ela é uma canção que só o pessoal que canta muito aí, que não é meu caso, consegue cantar? E aí a gente traz para a igreja. A gente ensina a igreja e a gente mantém essa canção por algum tempo até a igreja aprender. Então vocês vão perceber, mas de novo essa música. Geralmente a gente toca a música uma vez, no mês seguinte de novo, e no mês seguinte de novo, para que vocês aprendam. Depois a gente coloca outras músicas. Ou não. Tem o pessoal que não coloca música nova, tipo eu. Ponto 2. Precisamos fortalecer as marcas da verdadeira igreja. Priorizar a pregação fiel e expositiva. Tratar os sacramentos com reverência e seriedade. Entender a disciplina como cuidado pastoral, não como punição. Uma igreja se torna sólida não por estruturas externas, mas por fidelidade às marcas bíblicas. Lembra que eu falei que a gente ia fazer tipo um contrato hoje? Essa aula entrou hoje muito pela questão da nossa organização. Então, a gente vai falar agora sobre o Cosmovisão, para poder ajudar esse grupo que vem de várias denominações a ter uma mesma ótica agora bíblica. Por isso, as aulas de Cosmovisão. Essa aula sobre a igreja entra já corroborando com as aulas que o reverendo Robert vai vir dando mensalmente sobre a organização da igreja. Lembra que ele falou sobre o ofício do presbítero na pregação e tal? E aqui a gente está consolidando o que é a igreja. Por quê? Porque nós, como Igreja Presbiteriana Betânia, nós é que vamos estar aqui dia após dia, voltando para esses princípios e falar assim, ó, está faltando isso. Ó, a pregação está meio bagunçada, pastor. Não está tendo mais a pregação como era antes. Texto lido, explicado e aplicado. Está se perdendo aí. Não sei quem você está assistindo aí, que tem agora um pé de infinito, está todo mundo chorando, não é isso. E a gente vai buscando viver a igreja de verdade. Por isso que a gente está trazendo para vocês, para que vocês entendam o porquê nós vivemos como vivemos, tá bom? 3. Precisamos crescer em compromisso e participação ativa. Uma igreja de implantação amadurece quando os seus membros assumem responsabilidades, servem com disposição, sustentam a obra com fidelidade, oram pela liderança, desejam santidade pessoal e coletiva. Cada membro é parte essencial no processo de consolidação da igreja. Irmãos, é uma convocação para nós. Sabe, essa convocação é para todos nós. Se a gente não assumir responsabilidades, a igreja não vai para frente. A tendência, se Deus quiser, é cada vez crescer mais o número de membros, é crescer mais os desafios, sabe? Em todos os sentidos. Por exemplo, quanto mais pessoas tem, mais desafios nós vamos ter, por exemplo, com o EBD. Então, nós precisamos de novos professores. Nós precisamos de pessoas que têm aptidão, por exemplo, para recepção, porque depende do volume de pessoas que está entrando, vai precisar de mais pessoas recepcionando. Estou dando alguns exemplos básicos. Na música, pelo amor de Deus, precisamos de músicos. Se você é músico e está escondendo o jogo, fala para a gente. A gente precisa. Está ouvindo, né, Felipe? Recebe. Então, gente, é fundamental que a gente possa ter esse olhar de assumir as responsabilidades, sabe? Então, por exemplo, eu cheguei aqui e a cadeira está com o parafuso solto. Aí eu vou passar para o irmão lá que o parafuso está solto. Só que o irmão subiu no telhado, cara, quase agora para poder resolver um problema do telhado que estava vazando. Se eu consigo, pastor, onde tem uma chave? E eu venho aqui, eu aperto o parafuso, eu resolvi o problema da igreja, que vai ajudar no todo, e eu não sobrecarreguei o irmão que estava no telhado, que ia ter que descer para apertar o parafuso e depois de fazer outra coisa. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar, tá, gente? Servir com disposição, sabe? Sem murmurar. Ah, de novo, eu. Não, mano, você não quer, você não faz. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se faz, faz com amor, faz com alegria. E a gente precisa muito de oração, gente. Precisa muito de oração porque o que a gente está vivendo aqui nessa igreja é milagre de Deus. São menos de 2 anos e a gente vê pessoas se achegando, desafios chegando, sabe? Porque são pessoas que precisam de cuidado, são pessoas que precisam de pastoreio próximo. A gente só tem um pastor que é realmente um pastor que hoje trabalha integral para a igreja. A gente tem o reverendo Carlos, que vocês viram, tem dificuldades. Hoje ele estava aqui pregando, mas estava
com muita dor nas costas, então dificuldade para ele, sobrecarrega. A gente tem o Augusto que vai vir nos auxiliar, mas ele não mora aqui no litoral ainda. Então, quando eu, como um irmão na fé, que eu já tenho uma caminhada, tenho uma maturidade, eu me coloco à disposição de ajudar, fica tudo mais leve. Sabe, no básico, não é nada muito absurdo, mas assim, pô, o irmão, ele chegou para mim, confiou em mim de falar de um problema dele. Ele chegou em mim e falou, pô, meu casamento, cara, tá embaçado. Vamos marcar pra gente conversar um pouco? Ou murmurou lá do casamento. Ele falou para você. Cara, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E se ele colocou essa conversa perto de você, é porque você pode ser um instrumento nesse momento. Então, por que não você? Por que não você se achegar a essa pessoa, conversar com essa pessoa, e aí você chegar no pastor agora. Pastor, ó, o irmão, ele dividiu comigo tal coisa, como que eu consigo ajudar ele? Aí o pastor te ajuda com ferramentas agora. Pô, cara, ó, leva por esse caminho a conversa. Se chegar nesse ponto, você fala para ele que você vai me chamar, que aí eu entro. Você entende que aí você vai ajudando a dividir essa carga da igreja, e aí fica muito mais leve e todo mundo é assistido? Em todos os sentidos? Eu estou vendo que a irmãzinha lá não está bem. Só que, pô, eu sou homem e tal, não vai ser legal eu chegar na irmãzinha. Irmã, chega lá você, por favor. E assim vai, tá bom? Conclusão. A EP Betânia não é apenas um projeto ou extensão administrativa. Ela é parte da Igreja Visível de Cristo. Se formos fiéis à palavra, corretos na administração dos sacramentos e zelosos na disciplina, estaremos refletindo, ainda que imperfeitamente, a glória da Igreja invisível. Que Deus nos conceda maturidade, unidade e fidelidade para que possamos nos tornar uma igreja saudável e firmemente estabelecida, não por força humana, mas pela graça do Senhor. A gente conta com vocês, irmãos. É por isso que a gente quis falar sobre isso nessa manhã. Obrigado pela atenção. Perguntas, procure seu pastor. Amém? Eu vou pedir para o meu irmão Kleber fazer uma oração nessa manhã para agradecer pela aula e abençoar a nossa semana. Te agradeço, ó Pai, pela palavra pregada, pela aula ministrada. Nós sentimos a Tua presença aqui presente, ó Deus, e tenho certeza, ó Pai, que assim como eu, muitos vão sair daqui, ó Pai, transbordante do Teu Espírito Santo, Pai amado. Ó Deus eterno, eu te peço, ó Pai, a Tua bênção sobre o reverendo Carlos, também, ó Pai, sobre a vida do nosso irmão Danilo, que Você esteja abençoando eles, capacitando a cada dia, ó Pai, para que quando eles abrirem a boca dele, ó Pai, ali naquele púlpito, Senhor, que eles sejam revestidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai amado, te peço, ó Pai, que esteja abençoando a Igreja Betânia, que tem o sonho, ó Pai, e o projeto de se organizar como igreja ainda esse ano, Senhor, que Você possa, ó Pai, estar abençoando a liderança, ó Pai, iluminando a mente deles, ó Pai, capacitando, Pai, para que esse processo, ó Pai, se for da Tua vontade, nesse ano seja concluído. Tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pai de amor, que nós possamos ser uma igreja unida, que nós possamos, ó Pai, viver na doutrina dos apóstolos, Senhor, no partir do pão e nas orações também, na comunhão, Senhor. Pai de amor, fortalece a fé que nós temos em Ti, nos leva para os nossos lares, amparado pela Tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém.